agora dando início, dentro da programação, apresentando a palestra Suplementos Nutricionais, Regulamentação, Atualidades e Tendências, com a palestrante Júlia Coutinho de Oliveira. Por favor, Júlia. A Júlia, ela é nutricionista, graduada pela Universidade de Brasília, especialista em vigilância sanitária de alimentos, especialista em tecnologia industrial farmacêutica e atuante como consultora técnica na empresa de consultoria Visanco desde 1998. Obrigada, Júlia. Obrigada. Eu uso esse mesmo, né? Os dois. Bom dia a todos. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao CRF, à Gláucia, e espero poder estar contribuindo com a formação dos estudantes e com a experiência dos farmacêuticos aqui presentes, passando para vocês um pouco do meu trabalho e da minha prática do dia a dia, da minha experiência de quase 19 anos aí com a Anvisa, né? E por mais que eu seja nutricionista, minha atuação seja um pouco diferente da atuação de muitos de vocês, existe uma interface com o farmacêutico, porque, na maioria das vezes, esses suplementos são em formas farmacêuticas, né, de cápsulas, comprimidos, e o desenvolvimento desses produtos passa por um farmacêutico que, na maioria das vezes, se depara com a regulamentação da área de alimentos, né? Então, é essencial o conhecimento da regulamentação de alimentos, para ele não ter o seu produto inviabilizado pelo uso de, principalmente, excipientes, que a gente chama na nossa área de aditivos, que não podem ser utilizados até que a Anvisa os aprove, né? E, se não os aprovar, não podem ser utilizados. Então, esse primeiro módulo que eu vou chamar é praticamente um curso, né? Inicialmente, eu havia programado uma palestra, mas, como eu percebi que eu teria um pouco mais de tempo, eu resolvi fazer uma coisa mais completa. Então, essa primeira parte, antes do intervalo, eu vou tentar ser bem específica. É um curso que a gente dá através do Visanco Educação, bem específico para a área de alimentos, regulamentação da área de alimentos, mas, como eu disse, com uma interface muito grande para a área da atuação do farmacêutico, né? Então, suplementos alimentares envolvem, inclusive, os probióticos, suplementos vitamínicos minerais, os nutracêuticos, né? Que, apesar da gente chamar dessa forma informalmente, ele, na regulamentação, são chamados dos alimentos funcionais. Então, são os licopeno em cápsulas, a luteína, e assim por diante. Então, peço que anotem as dúvidas, que creio que serão muitas, né? Não é um tema muito... Para quem não tem prática com a Anvisa, não é um tema muito fácil, mas que, se vocês se envolverem nisso, com certeza será de grande valia, ou agora ou num futuro próximo, porque não tem como ser farmacêutico sem trabalhar com a Anvisa. Tá? A Anvisa, a curto ou a longo prazo, irá ser o calo de vocês em algum momento. Tá? Então, vamos lá. Então, suplementos alimentares, regularização. Então, só falando um pouco da Visanco. A Visanco, por que eu estou aqui, né? Porque a empresa onde eu trabalho há quase 20 anos.
Alô? Voltou? Ela é especializada somente em Anvisa, tanto na parte de medicamentos, cosméticos, produtos para a saúde, e a minha área, que foi a ideia do CRF trazer um pouco de novidade para vocês, que a área é um pouco diferente, né, dessa de suplementos nutricionais, que é a minha área da qual eu sou gerente. Que é essa bem específica de suplementos alimentares, que engloba os novos alimentos, alimentos funcionais, suplementos vitamínicos, minerais, probióticos, substâncias bioativas, alimentos para atletas, nutrição enteral e assim por diante. É bem interessante. Então, quais são as competências regulatórias dos alimentos? Então, eu tenho a parte do Ministério da Agricultura e tenho a parte da Anvisa. Todo mundo conhece ou já ouviu falar da Anvisa, né? Alguém tem dúvida? Tá, então, os produtos de competência do Ministério da Agricultura são aqueles de produção bem primária, os do campo mesmo, aqueles de origem animal, os vegetais minimamente processados, bebidas, vinhos e derivados. E aqui eu trago alguns exemplos: leites e derivados, proteína hidrolisada, queijo, leite em pó, bebida láctea, whey protein, mel, ovos e derivados, lecitina de ovo, ovo em pó, ovo pasteurizado, pescados, sucos, néctares e outras bebidas não alcoólicas. E as bebidas alcoólicas. Então, esses produtos são de competência do Ministério da Agricultura. Os demais seriam Anvisa. Então, são os alimentos, né? Os gêneros alimentícios, para os quais aqui eu cito alguns exemplos, as águas envasadas, os insumos alimentícios, as embalagens em contato com alimentos e os aditivos alimentares. Então, aqui eu tenho os exemplos práticos, são as massas alimentícias, os biscoitos, bolos, geleias, alimentos para atletas. Então, aqui, ó, whey protein pronto para consumo. Aqui eu coloquei whey protein. Então, se eu trouxer o whey protein a granel, ele é Ministério da Agricultura. Se eu estou regularizando ele já pronto para o consumo, ele é a Anvisa. Suplemento de creatina, cafeína, fórmulas infantis, novos alimentos, alimentos com alegação de propriedade funcional. E aqui vão alguns exemplos, como quitosana, inulina, ômega 3, probióticos. Tá? Então, aqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia da separação entre o Ministério da Agricultura e a Anvisa. Então, aqui se inicia o que eu chamei de curso introdutório, com a base regulatória referente aos alimentos regularizados pela Anvisa, tá? Que a gente não vai falar de mapa. Então, vamos falar um pouquinho de legislações, as orientações da Anvisa, a base regulatória, informes técnicos, que isso aqui é muito importante, só que, às vezes, as empresas não têm conhecimento. Por quê? A Anvisa simplesmente vai lá no site da Anvisa, e, para quem conhece, é um site super labirinto, que a gente chama, e simplesmente vai lá e publica um entendimento, e se você não tiver alguém para ler todo dia o site para você e te informar, você não fica sabendo. Então, é uma coisa que a gente tem que ler todos os dias, porque ela muda o entendimento, principalmente na área de alimentos, e simplesmente publica na forma de informe. Claro que o informe ele não pode mudar uma lei, um regulamento técnico, mas, se o técnico quiser colocar numa leitura diferente, dizer que ele não está mudando, só está entendendo daquela forma, ele pode, ele tem poder de polícia. E perguntas frequentes, que, às vezes, eles soltam uma legislação e a gente não entende nada. Então, eles começam a soltar ali algumas dúvidas que chegam a eles de forma muito corriqueira, eles publicizam isso para divulgarem essas perguntas frequentes e a gente tomar conhecimento, né? E realmente ajuda. E o Fale com a Anvisa, né? Que, para quem tem experiência
até na área de medicamentos. É uma ferramenta muito utilizada. A gente tem um contato direto com a Anvisa, através do Fale com a Agência. A gente preenche o formulário, coloca a nossa dúvida, e em até 15 dias a gente tem uma resposta. Então, aqui, tentando explorar um pouco, eu sei que não vai ajudar muito, mas só para ter uma ideia. Então, aqui tem, dentro do site da Anvisa, anvisa.gov.br, tem a parte de legislação. Então, aqui você vai... tem por itens, né? Então, se eu quero aditivos, boas práticas, legislação geral, legislação horizontal. Então, eu consigo chegar nessa parte, dependendo do que eu quero, eu vou clicar aqui e vou conseguir achar, ainda que nem sempre esteja esteja no ar, né? Mas eu consigo achar as legislações. A parte das alegações funcionais, clicando aqui nessa parte de acesso, eu consigo achar quais são as alegações hoje aprovadas, apesar de não estarem atualizadas. E a parte assim como os novos alimentos e os novos ingredientes, também tem uma lista, tem a definição e a lista dos novos alimentos e dos novos ingredientes que estão aprovados atualmente, apesar também de não estarem atualizados. Semana passada, o diretor-geral da Anvisa, ele abriu uma oportunidade de diálogo com o setor regulado, no dia 19 de setembro. Estivemos lá e dos pontos que colocamos a ele é essa falta de atualização, né? Então, que as coisas são publicadas, os ingredientes são aprovados e eles não colocam no site. Então, ele anotou, vamos ver se ele coloca o pessoal dele para trabalhar nisso. E aqui a parte dos informes técnicos, que, como eu disse, são divulgados e você tem que ficar olhando todo dia para ver se tem algum novo. Tá? Então, aqui eu coloquei um resumo de como são tratados os informes. Né? Então, por exemplo, como que eu tenho que declarar os aditivos na rotulagem. Esses aqui são os de 2016. Já houveram 2. Teve um sobre corantes, orientações sobre alteração da lista de alergênicos, houve um sobre goji berry, minerais quelatos, que deu uma certa polêmica em 2014, EPA e DHA, e assim vai. Tá? Quando tem uma polêmica no mercado, ou algo que a Anvisa sente a necessidade de se comunicar com o setor regulado, ela o faz através de informe técnico. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, acreditem ou não, se bem que em medicamentos ainda está vigente a 6360, né, que, se eu não me engano, é de 77, Glaucia? Né? A nossa é um pouquinho mais antiga, ela é de 69, é a nossa referência regulatória, né? Então, ela é usada para tudo. Então, sempre que a Anvisa ela quer usar não tem argumentos muito específicos, ela quer revogar, ela indefere um registro, quando você vai olhar no Diário Oficial, está lá em desacordo com o decreto 986. Então, essa é a lei maior de alimentos. Então, o que ela traz de muito importante? Ela define alimento como toda substância ou mistura de substância no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada destinadas a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Então, essa definição é muito importante quando a indústria ela quer inventar, eu estou usando esse termo, mas não no sentido pejorativo, formas de apresentação que, por mais que ela ache que
esteja dentro do conceito de alimento, a Anvisa utiliza essa definição do decreto para dizer que não está. Eu lembrei agora de um exemplo de um cliente que queria registrar um adesivo para intradérmico, né? Para ser colado, não sei se esse é o termo correto, era para ser colado na pele, para fornecer 45 miligramas, 60 miligramas de vitamina C. Ou seja, ele argumentava com a gente que estava dentro da IDR. Então, 60 miligramas seria alimento, mas fugia da definição de alimento pela 986, porque não estava na forma adequada. Tá? Então, a Anvisa entende que isso não seria um alimento, por mais que ele estivesse dentro da quantidade segura e definida como de alimento, que era 60 miligramas. Então, infelizmente, nós convencemos esse cliente que pelo fato de fugir da definição da 986, não poderia ser um suplemento vitamínico. Então, vamos falar da etapa para a regularização do alimento. Então, primeiramente, a empresa tem que ter um alvará sanitário de fabricante ou importador de alimentos, quer ser o detentor do registro. Tá? Então, para ela ser dona do registro ou daquele produto regularizado perante a Anvisa, ela tem que ser fabricante ou importador. O segundo, ela tem que atender a um padrão de identidade e qualidade, que são os regulamentos técnicos específicos, que mais tarde eu vou dar alguns exemplos. Então, é o que a gente chama, dentro da área de alimentos, de PIC. Então, o tempo todo a gente fica falando em PIC. É um termo muito usado entre nós. Tanto nós que trabalhamos do lado de fora, quanto dentro da Anvisa. Tá? Então, a gente fala o tempo todo PIC. É como se fosse o RG daquele alimento. Então, uma massa tem um PIC, um bombom tem um PIC, um sorvete tem um PIC. Então, são todas as especificações que aquele produto tem que atender para ser um sorvete, por exemplo. Terceira etapa, eu tenho que saber se ele é dispensado da notificação e do registro, se ele tem que ser notificado ou se ele tem que ser registrado. E, em quarto lugar, a comercialização. Como é essa comercialização? Em termos de comunicação à vigilância sanitária local para coleta de amostra, rotulagem. Tá? O que compete à Anvisa? São essas 3 etapas, porque a questão do alvará sanitário é de competência da vigilância sanitária local. Então, a Anvisa não se envolve na etapa do alvará sanitário. Cada vigilância local, municipal ou estadual, tem poder de polícia para regular sobre seu alvará sanitário. Não existe etapa de relatório de inspeção enviado à Anvisa. Então, a própria vigilância sanitária local decide se é anual, se é a cada 5 anos, se não precisa ser renovado. Então, a Anvisa dá essa autonomia para as suas vigilâncias. Mas tem que ser apresentado no momento do registro junto à Anvisa. Então, regularização da empresa. O alvará é obrigatório para importadores, distribuidores, envasadores, armazenadores e fabricantes de alimentos. Isso todo mundo sabe, né? Então, para você desenvolver qualquer etapa que envolva produtos ou serviços de saúde, você tem que ter um alvará, seja esses produtos ou serviços para alimentos, para medicamentos ou para cosméticos. Então, você sempre tem que ter o alvará.
Então, ele é de competência da Anvisa local, você tem que ter boas práticas de fabricação, manual de boas práticas de fabricação, claro, é muito parecido para todas as áreas. E qual é a regulamentação que fala sobre isso? A portaria SVS, que é antes da criação da Anvisa, né? A Anvisa foi criada em 99, pela Lei 9782. Então, esse aqui é antes ainda da criação da Anvisa, 97, então é a 326, que fala sobre as condições higiênico-sanitárias das boas práticas de fabricação, e a 275, que já é a Anvisa, está vendo? Sob a forma de RDC, Diretoria Colegiada. Então, fala de POPs e boas práticas. Então, essas são as duas legislações que devem ser aplicadas nos estabelecimentos que produzem alimentos. E entendam produção como envase também. Envase e armazenamento. Então, os POPs, né, muito parecido com as outras áreas, né, incluem manejo de resíduos, manutenção preventiva e calibração de equipamentos, controle integrado de vetores e pragas, seleção de matérias-primas, programa de recolhimento, controle de potabilidade da água, higienização das instalações, higiene de saúde dos manipuladores. Então, isso aqui não é segredo para ninguém. Então, vamos falar um pouco agora do PIC. Então, padrão de identidade e qualidade. Então, existe padrão de identidade para quase tudo. O que não tem padrão de identidade e qualidade em alimentos, a gente chama de novo. Então, por isso que vocês vão ouvir muito eu falar, ou se falar dentro da Anvisa, de novo alimento ou novo ingrediente. Então, o que a Anvisa chama de novo é porque não tem padrão de identidade e qualidade. Não é porque é novo, o conceito de novo que a gente utiliza no dia a dia. Tá? É porque realmente não tem PIC. Então, acaba que o novo alimento tem PIC, porque teve que se criar um PIC para novo alimento que inclui tudo aquilo que não tem PIC. Tá? Fica meio confuso, mas é isso. Existe um PIC para novo alimento, que inclui tudo aquilo que não tem PIC. Então, tem PIC para sal, para água, para chá e café, para bioativos, para palmitos, para tempero, para adoçante. Então, se você quiser saber todas as especificações que um produto, uma água, um chá, um café tem que atender para ser um chá, um café, um palmito, você procura em legislação de alimentos, legislação horizontal, e você vai achar ali, por ordem alfabética, o produto que você quer conhecer. Então, aqui um exemplo. Eu peguei o do suplemento vitamínico mineral, que, inclusive, está para ser revogado. Então, está em discussão a revogação de alguns PICs, alguns regulamentos da Anvisa. Não sei se é de conhecimento de todos, mas, apesar de eu ter utilizado o termo suplemento alimentar, ele não é ainda regulado pela Anvisa, mas eu já o utilizei porque até a própria Anvisa está utilizando o termo, de tão concreto que esse novo conceito, apesar de não ter sido publicado. Então, a Anvisa está trabalhando para publicar isso o mais rápido possível, que seria a conjunção de algumas normas com revogação de várias, né? Então, porque algumas normas estão muito regulando a mesma coisa em várias normas, então eles querem juntar e fazer uma norma só. Então, entraria ali novos alimentos, bioativos, suplementos vitamínicos minerais, alimentos para atletas, iriam se juntar e formar uma só, que seriam suplementos alimentares. Então, a gente, como sempre, a gente está esperando, demora mais do que a gente espera,
mas vem com certeza. O problema, na verdade, é a questão dos probióticos, que, em uma das discussões com o setor regulado, um dos técnicos, que é o Rodrigo, ele mencionou, não sei se foi propositalmente ou não, uma vontade, não sei se própria ou da área, em retirar os probióticos da área de alimentos. Isso causou praticamente uma revolução do setor regulado, que não aceita, porque, se os probióticos saírem da área de alimentos, eles se tornam biológicos. Então, principalmente para os que importam, isso vai se tornar inviável, porque as indústrias lá fora teriam que adequar suas fábricas para a produção de um biológico, o que é praticamente impossível, já que os probióticos, na maioria dos países lá fora, não têm essa adequação de biológicos. Então, essa discussão é muito grande. As organizações de probióticos se uniram lá fora, estão fazendo workshops, já vieram aqui, convidaram a Thalita, que é a gerente de alimentos, estão engajados em mudar essa tentativa de mudança da Anvisa, retirando os probióticos. Então, na época em que o Rodrigo falou isso, era outra gerente. Com a mudança política que houve no país, e também por outros fatores, hoje é outra gerente que está bem engajada nesse tema, e estamos otimistas de que os probióticos irão ficar. Então, talvez por isso essa questão do suplemento alimentar esteja um pouco parada, tá? Mas vamos lá. Enquanto isso, está vigente a portaria 32 de 98, ou seja, ela é de antes da criação da Anvisa. O diretor da Visanco, que é a empresa na qual eu trabalho, para vocês terem uma ideia, na época ele era diretor da SVS, ele participou da criação dessa norma, e são muitas normas de 98. Então, assim, estão super obsoletas e precisam ser revistas. Então, aqui só para vocês terem uma ideia de o que é um PIC. Então, traz a definição do que é. Então, são alimentos que servem para complementar com esses nutrientes a dieta diária de uma pessoa saudável. Então, saudável. Então, assim, isso aqui é importante chamar a atenção, porque a nossa área de alimentos sempre foca na questão do saudável. Então, isso serve para muitos argumentos da Anvisa, para quando a gente, por exemplo, tem que apresentar um estudo clínico, propor por exemplo, para probióticos ou para enzimas. Eles pedem estudos clínicos, e a gente vai apresentar o estudo clínico, eles falam que não aceitam aquele estudo apresentado porque não é feito em paciente saudável. Só que daí a dificuldade de fazer um estudo clínico em um paciente saudável. Para que fazer um estudo clínico em um paciente saudável? Então, eles sempre estão pegando nessa tecla do paciente saudável. Então, o suplemento alimentar tem que ser para paciente saudável. Pode ser uma deficiência nutricional, mas sempre saudável. Em casos onde sua ingestão, a partir da alimentação, seja insuficiente, ou quando a dieta requerer suplementação. Devem conter o mínimo de 20% e, no máximo, de até 100% da ingestão diária recomendada. Então, nós temos um regulamento que traz o que é a IDR, que é a RDC 269, de 2005. Então, eu tenho que ter, no mínimo, 25% do que é a IDR e, no máximo, 100%. Então, um produto que ele não pode ter menos que 25%. Então, por exemplo, o cálcio. A IDR é 1 grama, 1000 miligramas. Então, para chamar de suplemento, eu tenho que ter pelo menos 250 miligramas. Senão, eu não posso chamar de suplemento de cálcio. Tá? Então, senão seria um engano ao consumidor.
Designação. Designação, que a gente chama, é o nome do produto, né? Então, como que eu tenho que designar? Então, suplemento vitamínico ou suplemento de vitamina tal. Então, aqui são as orientações de como eu tenho que designar esse produto. Composição e requisitos. Devem conter, no mínimo, tananã, tananã. Formulação de suplementos para estados fisiológicos especiais. Deve se basear na IDR para cada caso. Então, nessa mesma legislação que eu citei, a 269, tem lá a IDR diferenciada para gestantes e lactantes. Então, eu me baseio na IDR para esse grupo população, para esse estado fisiológico especial. Aditivos e coadjuvantes de tecnologia é permitido, desde que coloca as condições, as formas de apresentação, rotulagem. É proibida toda e qualquer expressão que se refira ao uso de suplemento para prevenir, aliviar, tratar uma enfermidade ou alteração do estado fisiológico. Então, por exemplo, o que vocês acham? Se eu tenho um suplemento de cálcio, 1.000 miligramas, 100% da IDR, eu posso colocar previne osteoporose? Alguém arrisca? Gláucia? Não posso, tá? Então, até muito pouco tempo atrás, eu podia, tem outro item aqui do PIC que dizia que eu posso utilizar frases comprovadamente, deixa eu ver se eu coloquei. Não coloquei. Que eu poderia utilizar expressões cientificamente comprovadas, desde que relacionadas a funções nutricionais daquele mineral ou daquela vitamina. Então, por exemplo, era de entendimento nosso, do setor regulado e da Anvisa, que eu poderia falar, então, que contribui para a saúde de ossos e dentes, correto? Sim, só que, ultimamente, a Anvisa, através de informe técnico, expressou que nem isso, ou seja, toda e qualquer frase que eu quero vincular em rotulagem, até para suplementos vitamínicos e minerais, eu tenho que passar pela aprovação da Anvisa. Então, não posso mais falar nada sem a Anvisa aprovar. Realmente, por quê? As empresas estavam extrapolando, né? Então, o suplemento vitamínico mineral, ele é dispensado, a gente vai falar um pouco mais à frente, da obrigatoriedade de registro. Então, eu só tenho que notificar. Então, as empresas estavam, por causa dessa permissão, elas estavam colocando algumas frases que estavam indo além. Então, a Anvisa agora disse, tá bom, então agora tudo que você quiser colocar, você tem que submeter a mim, pagar uma taxa e esperar eu aprovar. Então, está assim agora. Então, um produto sem padrão de identidade e qualidade, ou um sinônimo para PIC, que a gente fala também, principalmente no Ministério da Agricultura, é RT, que é Regulamento Técnico. Então, a qualquer momento, a Anvisa te dá abertura para apresentar uma proposta de RT ou de PIC à Anvisa. Então, vamos supor que a sua empresa trabalha há 20 anos só com óleo de peixe, óleo de linhaça. E você tem todas as especificações, todos os parâmetros de qualidade, e quer propor para a Anvisa um PIC só para isso. Você pode? Pode. Então, você pode pleitear para a Anvisa essa proposta de padrão de identidade e qualidade para ser publicada e utilizada por todos. Então, desde que ela tenha referência internacional, obedecendo a seguinte ordem de prioridade. Primeiramente, o Códex Alimentares, que é a nossa Bíblia da nutrição, né? Segundo, a Comunidade Europeia. Terceiro, o FDA. E assim por diante. Indo para o próximo item. Então, dispensa, notificação ou registro.
mais uma vez, enfatizando que a gente está falando só dos produtos de competência da Anvisa. Então, os produtos podem ser dispensados de informar o início de fabricação ou importação à Anvisa. Então, eu não preciso fazer nada. Eu tenho que... eles são... O segundo caso, que eles são dispensados de registrar, mas eu tenho que notificar. E os de registro obrigatório. Então, esses daqui são os dispensados até de notificar. São as matérias-primas alimentares, por exemplo, farinha para indústrias de pães, os aditivos alimentares inscritos na farmacopeia, os BPFs e aqueles dispensados pelo órgão competente do Ministério da Saúde. Aqueles elaborados conforme padrão de identidade e qualidade, como os ingredientes alimentares na preparação de alimentos industrializados, por exemplo, massa para fazer lasanha. Então, isso aqui é muito voltado para gênero alimentício mesmo, não é muito da área farmacêutica. E aqueles produtos de panificação, pastifício, pastelaria, confeitaria, destinados à venda direta ao consumidor, ali no balcão mesmo. Então, esses eu não preciso comunicar. Então, aqui na 27 de 2010, eu vou ter a separação das categorias que precisam notificar e aquelas que eu preciso registrar. Então, primeiramente veio a Resolução 23 de 2000, que ainda está vigente, que, além dos procedimentos de registro, ela traz as categorias com registro obrigatório, que eram 27 categorias com registro obrigatório, em 2000. Em 2005, ela foi revogada, o anexo da 23 foi revogada, e só 21 categorias tinham registro obrigatório. E depois veio a 27, em 2010, que deixou apenas 6 categorias com registro obrigatório, que está vigente. Então, hoje, apenas 6 categorias, que são justamente aquelas, a maioria com interface na área farmacêutica, são as que precisam de registro. Isso porque a ideia da Anvisa, especificamente da GGALI, que é a Gerência Geral de Alimentos, é a desburocratização, para aumentar a fiscalização no pós-mercado. 15 categorias que passam a ser dispensadas de registro. Então, essas categorias aqui marcadas antes precisavam de registro e hoje não precisam. Adoçantes, águas adicionadas de sais, coadjuvantes de tecnologia, palmito, sal hipossódico, assim por diante, só por curiosidade. Então, esses são os que precisam de registro ainda hoje. São eles: alimentos para nutrição enteral, exemplo, a glutamina em pó, os alimentos infantis, os novos alimentos, alimentos com propriedades funcionais, as substâncias bioativas e os probióticos isolados, e as embalagens com novas tecnologias. Então, em resumo, regularização de produtos, necessidade de registro, processo submetido para avaliação técnica da Anvisa, preenchimento de formulários FP1 e FP2, muito parecido com medicamentos, dizeres de rotulagem. Em medicamentos, eu apresento o layout já do rótulo. Aqui, em alimentos, eu apresento só os dizeres de rotulagem. Eu não preciso apresentar o rótulo. Relatório técnico-científico e laudos e outros documentos científicos de acordo com o solicitado no PIC. Tenho que aguardar a publicação no Diário Oficial. Eu não posso comercializar só com o protocolo. Produtos dispensados de registro. Notificação protocolada na Vigilância Sanitária Local, prazo máximo de até 10 dias, após o início da comercialização. É um formulário simplificado,
que é o anexo dizeres de rotulagem, nesse caso, o layout original e a forma qual e quant do produto, que não vai ser avaliada, é só para a vigilância sanitária ter em mãos, se ela precisar conferir, principalmente no caso de importação, produtos importados. E é um processo imediato, sem avaliação, sem publicação em diário oficial. Alguns estados, principalmente São Paulo, eles publicam alguma coisa no diário oficial ali do estado, mas geralmente sem análise. Só por recebimento mesmo. Documentos que compõem o processo de produtos com registro obrigatório. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. O microfone cabe aqui, não. Então, os documentos que compõem o processo de registro. Então, o peticionamento eletrônico, que ainda é feito manual. Esse manual, ele é meio confuso, esse termo, mas está lá no site da Anvisa. É manual porque não é enviado diretamente para a Anvisa. A gente tem que imprimir e protocolar. Mas ele é todo gerado eletronicamente. Ele só não é enviado para a Anvisa eletronicamente. Eu vou mostrar um exemplo desse peticionamento eletrônico, o comprovante de pagamento da taxa, FP1 e FP2, que é onde vai a formulação do produto e todos os dados de marca, forma de apresentação, os dizeres de rotulagem, o relatório técnico-científico, e aqui os dados de processo de fabricação, laudos de análise, certificados de origem, todos os detalhes de processo do produto, o alvará sanitário e as bibliografias científicas citadas no relatório técnico. Então, não tem como não falar um pouco da 23, que é a 23 ainda vigente, que também está por ser revogada, que traz os procedimentos básicos do registro, e com o seguinte âmbito de aplicação. Ela traz registro e dispensa de registro para alimentos, aditivos, coadjuvantes e embalagens, para nacionais e importados. Gente, o que é um registro único? Isso aqui facilita muito a vida da indústria. Então, um mesmo produto fabricado em unidades fabris distintas, ele pode fazer um registro chamado de único, ou seja, pagar somente uma taxa. Tá? Então, fica um registro equivalente para todas as unidades fabris da empresa. Ainda, se eu tenho o mesmo produto e a mesma base de formulação, diferenciando-se apenas fruta ou sabor, aroma ou cobertura ou concentração de ingredientes. Também é considerado registro único. Eu só não posso alterar a natureza do produto. Aí vem a pergunta muito utilizada pelo campo de atuação de vocês. E cápsula e comprimido? Pode? Não, não pode, porque a Anvisa entende que altera a natureza do produto. Então, é um para um e o outro para outro. Tem uma particularidade aqui, que são os corantes que têm IDA, que é ingestão diária aceitável. Então, se eu tenho um limite de segurança estabelecido para aquele corante, então eu tenho que fazer um registro para cada. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, isso aqui seria um registro único. Eu tenho uma cápsula de 1 grama de um óleo de peixe e uma cápsula de 500 miligramas. Então, aqui eu variei todas as quantidades, está vendo? Mesma base da formulação, então isso aqui é um registro para as duas formulações. Só que, na hora do peticionamento, eu vou chamar de registro único. Então, só vou pagar uma taxa da Anvisa, que não é barata, acreditem.
Aqui é a mesma coisa. Porém, nesse outro exemplo, seria registro único, porque aroma idêntico ao natural de laranja ou morango ou uva, ok. Corantes caroteno ou carotenta ou antocianina. Então, eu tenho que ver na legislação de corante se algum desses tem IDA estabelecida. Então, eu percebi que o corante vermelho 40 tem limite estabelecido, que é de 0,01 gramas por 100 ml. Então, quer dizer, esse corante aqui, esse sabor, essa variação teria que caracterizar um registro separado para ele. Então, seria um registro único para o produto com corante caroteno e antocianina e um separado para o que utiliza vermelho 40. Geralmente, a gente sugere para a empresa, não dá para trocar por um outro vermelho que não tenha IDA? Geralmente, é o vermelho beterraba. Se a empresa pode trocar, então ficam 3 formulações no mesmo registro. Se ela não pode, então faz 2 registros como registro único e um outro separado, com uma taxa separada para aquele que utiliza o vermelho 40. Vamos supor, eu já tenho um registro publicado e eu quero apenas uma variação de concentração de ingredientes ou quero acrescentar um novo sabor. Então, é um pedido de extensão de registro único, que é bem mais rápido e a taxa é bem menor. Então, aplica-se os mesmos conceitos. Então, só não vou poder fazer extensão se eu quero acrescentar uma formulação que tenha corante com ingestão diária aceitável estabelecida. Aí não posso. Também inclui-se aqui se for o caso de um registro já publicado e eu quero colocar uma marca que não foi contemplada no registro inicial, não seria a extensão de registro único, seria uma inclusão de marca. E, se for a inclusão de uma unidade fabril que não foi contemplada no registro inicial, não é também extensão de registro único, é uma inclusão de unidade fabril. Isso aqui também são truques, tá, que a gente aprendeu com a experiência que a gente tem do tempo aí no mercado. Então, isso aqui também são coisas muito importantes para quem trabalha nessa área de registro. Então, registro no caso de uma empresa distribuidora. Então, lembra que eu disse no início que quem pode ser detentor de registro é apenas o importador e o fabricante. Distribuidor não pode ser detentor de registro. Tá? Então, vamos supor, mas o distribuidor veio lá de um país lá de fora e se estabeleceu aqui no Brasil, é uma empresa muito grande, só que ela é só distribuidora. Então, ela quer ter o seu produto aqui no país de qualquer jeito. Então, a gente fala para ela fazer um contrato comercial com um importador e ela vai colocar sua marca no registro daquele, geralmente é um importador pequeno, eles fazem um contrato comercial e ela apesar do importador ser o dono daquele registro perante a Anvisa, ela, através desse contrato comercial, ela pode colocar condições de que realmente o dono daquela marca é essa empresa. Então, isso que diz aqui nessa resolução 23, que às vezes as pessoas, apesar de ser muito antiga essa 23, as empresas não têm conhecimento de ipsim literis do que está escrito. Mesma coisa para fabricante, não só para importador. Então, o distribuidor pode utilizar um fabricante para fabricar uma marca sua. Então, ele não precisa abrir uma fábrica. Da produção terceirizada. Então, vamos supor que é a mesma coisa. Eu sou um fabricante muito pequeno, minha indústria é muito pequena, e eu só faço o invase, eu só tenho condições de fazer o invase, ou somente uma etapa da fabricação e quero crescer muito. Então, eu tenho o alvará de fabricação, porque, mesmo
mesmo invase, ou mesmo uma pequena etapa do processo produtivo para alimentos é considerado processo de fabricação, e faço um contrato de terceirização com uma grande empresa para ser a produtora das outras etapas ou de toda a cadeia produtiva do meu produto. E eu posso, nesse caso, ser o detentor do registro, porque eu tenho o alvará de fabricante. Então, o registro, nesse caso, pode sair no meu nome. Prazos. O registro é válido por 5 anos, em todo o território nacional. A revalidação do registro ela tem que ser solicitada até 60 dias antes da data do seu vencimento. E as revalidações subsequentes, elas estão em discussão também na Anvisa. Tá? Mas, por enquanto, a gente tem que atender a esse prazo. O que está em consulta pública é que vai ser igual medicamentos, 6 meses antes do vencimento do registro. Mas o que está valendo hoje é esses 60 dias. As exigências técnicas. As exigências técnicas, para quem não sabe, é o meio da Anvisa se comunicar com o setor regulado, com quem pleiteou o registro, tirando dúvidas ou solicitando documentos adicionais com relação ao processo de registro, desde que esses documentos não sejam aqueles documentos obrigatórios que estejam no checklist de peticionamento ou na resolução 23. Então, porque se forem documentos que estejam lá, a Anvisa pode compulsoriamente indeferir o meu processo. Então, se são documentos de qualidade adicionais ou itens que a Anvisa não entendeu de forma clara, ela pode se comunicar através de exigência na caixa postal da empresa, dentro da caixa postal da empresa, no cadastro da empresa na Anvisa. Então, a empresa tem 120 dias que não podem ser mais prorrogados, e o não cumprimento da exigência, seja por falta de documentação ou perda do prazo, leva ao indeferimento da petição com publicação no Diário Oficial. Então, conforme eu disse, que não é cabível de exigência quando são documentos que já eram para ter sido apresentados, que são do checklist da resolução ou do peticionamento. Então, esse aqui que eu disse que ia apresentar é o peticionamento, que traz um checklist de documentos para serem apresentados. Por exemplo, formulário de petição 1 e 2, via original do pagamento da taxa, dizeres de rotulagem. Então, por exemplo, se eu faço um peticionamento de um processo de registro sem FP2, a Anvisa pode indeferir sem nem ler o resto do processo, e não tem recurso. Esse aqui também é um checklist que está na 23. Então, se eu não colocar um dos documentos aqui, por exemplo, se a minha petição é de alteração de razão social e eu não apresentar o comprovante de pagamento de taxa, ele é indeferido compulsoriamente, não há recurso. A resolução 22, que traz os mesmos procedimentos, só que para produtos importados. É tudo idêntico a 23, só que teve que ter um espelho para produtos importados. Então, tudo igual. Mais de um importador para o mesmo produto, é um registro para cada importador. Então, por exemplo, tem um produto Bam 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 lá nos Estados Unidos e várias empresas aqui querem importar esse produto, cada empresa aqui tem que fazer registro desse produto. Particularidades de alimentos. Proibido propriedades terapêuticas cosmecêuticas. Para alguns produtos, eu preciso de estudos clínicos, como as enzimas e os probióticos. Aplica-se a 6437 de 77 para infrações sanitárias. O laudo de análise não precisa ser emitido por laboratório reblado. Para alimentos, eu não tenho a necessidade ainda de certificação de BPF para fabricante internacional. Os aditivos têm uma lista positiva específica que não bate com a de medicamentos, que são os excipientes.
E não é exigido estudo de estabilidade para a maioria dos alimentos, dos suplementos alimentares. Gente, já está indo para a última, tá? Então, a última etapa, que é a comercialização. Então, observa-se o que vai ser observado na etapa de comercialização. Requisitos de rotulagem, os textos e matérias de propaganda e assim como qualquer veículo de divulgação. Então, a Anvisa vai ela pegar muito na informação ou propriedade funcional ou de saúde, que não estão. Se for um alimento funcional, a Anvisa vai ver se é exatamente o que foi aprovado no registro. Isso está escrito na resolução 16, que é a de alimento funcional, que isso vale para qualquer meio de comunicação, que tem que ser não só a rotulagem, mas até uma propaganda televisiva, o comunicante tem que dizer a frase exatamente como ela foi aprovada no registro da Anvisa. O que não acontece, né? Claro. Produtos notificados. Então, como eu já disse, a comercialização é imediata e os registrados têm que aguardar a publicação no Diário Oficial. Em 30 dias, eu tenho que comunicar à vigilância sanitária local, onde a empresa está estabelecida, que eu vou inicializar a comercialização para que haja a coleta dos produtos, visando a análise de controle, para ver se aqueles produtos são exatamente iguais ao que foram notificados ou registrados pela Anvisa, o que dificilmente acontece, né, pela falta de pessoal. Os produtos dispensados da obrigatoriedade de registro, eles têm 60 dias a contar da data de comunicação para serem coletados pela vigilância sanitária local, mas isso também dificilmente acontece, e a vigilância sanitária vai considerar muito a natureza, o risco desse produto, assim como o histórico da empresa, né? Senão eles nem fazem essa coleta. Se ocorrer essa coleta e o produto não for aprovado, a empresa tem que suspender a produção e recolher o produto do mercado. Isso aqui é só uma curiosidade, como que está hoje a Gerência Geral de Alimentos, quem é a gerente geral, Thalita, Anthony, os seus assessores, as coordenações, diretoria. Isso aqui, infelizmente, cada hora muda, sai um, entra outro. Então, é reflexo dessa fase política instável que a gente se encontra. E é isso, gente. Eu sei que essa parte de regulatório é bem chata, mas vai ser um caminho que uns ou outros vão seguir, mas, como eu disse no início, a Anvisa vai ser... com a Anvisa todos vão se deparar, independente da área que vocês vão seguir. Eu sugiro a gente dar um intervalo agora, e depois do intervalo eu vou falar um pouco mais dos alimentos bioativos, funcionais, dos novos alimentos, como elaborar um relatório técnico, e talvez seja um pouco mais interessante, mas também é um pouco mais científico, mas também burocrático. Tá? Obrigada. Comentar que a proposta desse assunto tão importante da regulamentação de suplementos alimentares, que também vai ser abordado toda a questão, a diferença tão tênue que existe com medicamentos em relação à diferença da prevenção ou do tratamento. Essa palestra foi sugerida pela Comissão de Indústria, que estão aqui presentes uma parte dela, a Denise Luz, Silvana Montana e o Gabriel Bianco. Também fazem parte Christian Velasquez, João Vitor Laurean, Cláudia Viegas e eu, Gláucia Prates. Tá? Vamos dar continuidade. Alô, alô? Então, agora, nessa segunda parte, seria a parte que, inicialmente, que
Eu entraria mais no tema inicialmente proposto, né? Como eu disse no início, em função do tempo, houve a oportunidade de falar um pouco daquele mini curso do regulatório de alimentos. Creio que talvez agora fique um pouco mais interessante. Eu vou tentar fazer essa interface com medicamentos, principalmente com relação a fitoterápicos e a questão da confusão entre alegação funcional e alegação terapêutica. E, ao final, a gente pode discutir, vocês podem me perguntar, porque eu sei que é um tema que causa bastante confusão. Então, tenham em mente a questão da definição do Decreto-Lei 986 do que é um alimento. E aqui eu vou trabalhar muito com essa definição e a questão da definição de alimento funcional, que eu vou trazer agora para vocês. Então, com essas definições, talvez fique mais fácil entender o que é um alimento funcional e o que é um medicamento. Tá bom? Como eu disse, inicialmente, essa seria a palestra que eu daria. Então, eu coloquei um pouco do meu currículo, que eu vou passar rápido, e da empresa, que eu também, onde eu trabalho e porque eu estou aqui. Então, é por isso que esses itens estão aqui, tá? Então, regularização de novos ingredientes funcionais. Então, entendam aqui a questão dos suplementos alimentares, ou alguns chamam de nutracêuticos, ou apenas funcionais, né? Então, é justamente a tendência hoje do mercado, que são esses alimentos, né, regulatoriamente chamados de novos ingredientes e ingredientes funcionais. Goji berry, cranberry, e todos os outros que, por trás, têm uma alegação funcional, como ômega 3, né, EPA e DHA, os próprios probióticos, que falam da motilidade intestinal, as enzimas, que é uma novidade que a Anvisa trouxe ano passado, que já houve uma enzima aprovada, a lactase, que fala da melhor digestão da lactose. E todas as alegações, eu vou tentar citar vários exemplos, sempre relacionadas à funcionalidade dentro do organismo. Então, notem, melhora na motilidade intestinal. Então, vejam, notem que é uma funcionalidade dentro do organismo. A questão da melhora na digestibilidade da lactose. Então, mesma coisa. Então, eu tenho que ter a forma correta de colocar uma alegação funcional para eu não passar desse limbo e ir para medicamentos. Porque eu costumo dizer, se eu pegar uma água e colocar no rótulo cura desidratação, a Anvisa vai falar que é medicamento. Tá? Então, tudo depende de como que eu digo e como que eu coloco as coisas para a Anvisa. Então, a regularização desses produtos. A base regulatória. Resolução número 17 de 99. Então, para quem trabalha com... quem é do Conselho e trabalha com inspeções de indústrias, está sempre muito perto dessas empresas que trabalham com esse tipo de produtos, a base regulatória que vocês vão utilizar é a Resolução 17 de 99. Então, além, claro, sempre do Decreto-Lei 986, que vocês podem usar para tudo. Então, aqui, as empresas têm que estar adequadas a essa resolução para esse tipo de produtos. Então, se elas estão dizendo que os produtos não são fitoterápicos ou não são medicamentos, então elas têm que estar adequadas à resolução número 17 de 99.
E, para estarem além da 17 de 99, que traz vários requisitos que as empresas têm que atender para registrar um alimento funcional, é o PIC de alimento funcional, eu tenho o Guia para Comprovação de Segurança de Alimentos e Ingredientes, que é um guia que a Anvisa publicou em fevereiro de 2013, que traz as diretrizes que a empresa tem que seguir para elaborar um relatório técnico de aprovação de segurança e eficácia de um novo produto. E aqui a gente vai falar bastante sobre ele. Guia de Segurança da Anvisa. Ele é resultado de mais de uma década de experiência acumulada da GGALI. Então, ele não tem referências, vamos dizer, de livros internacionais. Eles não copiaram de nenhum lugar. Foram os próprios técnicos que elaboraram esse guia, com base na experiência do próprio Brasil. Claro que eles se utilizaram de boas experiências de outros países e de referências positivas, né, de outros blocos econômicos, mas foi elaborado pela própria Anvisa. E com a comprovação, a comprovação pré-mercado da segurança de uso de determinados alimentos e ingredientes, sendo uma exigência legal estabelecida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Objetivos desse guia de segurança da Anvisa, que eu considero hoje o item mais difícil de se atender da Anvisa, esse guia. A gente costuma dizer lá na Visanco que é uma tese de doutorado, né? Que a gente faz uma tese de doutorado a cada 2 meses, cada uma de nós, né? Porque primeiro que foi muito complexo entender como elaborar, que os primeiros foi muito vai e vem com a Anvisa, então até eles não sabiam muito bem como eles queriam, né? Então foram muitas reuniões, muitas exigências. Então hoje a gente acredita que 3 anos depois a gente já se sabe o que eles querem em cada item, e a gente vai falar aqui de cada item. Mas, às vezes, a gente não consegue as informações que eles querem, né? Para vocês terem uma ideia, a gente tem que usar a POF do IBGE para atender a um dos itens que a Anvisa colocou no guia, né? Então, é o programa de orçamento familiar que o IBGE solta. O último foi, se eu não me engano, há 2 anos. Então, ela quer saber quanto que o brasileiro consome daquele alimento para eu fazer o cálculo de exposição daquele alimento ou daquele ingrediente que eu estou querendo introduzir na dieta. Porque, em se falando de alimentos, suplemento alimentar, eu tenho que falar em dieta. Então, assim, mesmo sendo em cápsula ou comprimido, a nossa linguagem é dieta. Né? Então, eu estou querendo introduzir na dieta do brasileiro um lactobacillus novo, né? Um funcional que nunca se consumiu no Brasil. Então, ou em quantidades muito pequenas. Então, eu tenho que ver, ou já se consome aquele ingrediente em quantidades muito altas. Então, a Anvisa pede para a gente calcular quanto que a gente já consome, e, às vezes, pelos cálculos que a gente mesmo faz, utilizando a POF, a gente chega à conclusão de que já é muito alto e está acima do NOAEL, né? Então, eu tenho um estudo ali de segurança, que eu mesmo chego à conclusão de que o que eu já consumo está muito perto do NOAEL encontrado. Então, aquela proposta de 1 grama ao dia já vai ultrapassar o limite de segurança. Então, eu vou chegar para a empresa e dizer, olha, tem certeza que é isso? Isso não vai passar, porque
isso está saindo, descaracterizando a ideia de uma dieta. Por quê? A ideia da dieta, eu estava conversando com alguém, acho que foi até com a Gláucia, hoje, no início da manhã. Um medicamento, eu sei que eu vou utilizar o medicamento por um período determinado de tempo. Pode ser por 7 dias, por 2 semanas, ou até por 2 meses, mas ele é um período restritivo e prescrito, acompanhado por um médico. Já um alimento, a partir do momento que eu tenho aquela aprovação da Anvisa via registro, ou que a própria legislação me diz que eu não preciso nem registrar, porque ele é dispensado da aprovação da Anvisa, porque ele seguramente comprovadamente seguro de ser consumido. Se eu quiser, eu posso consumir aquilo para o resto da minha vida, correto? Então, aquilo ali tem que ser muito mais investigado toxicologicamente, se aquilo não vai me dar problema daqui a 20 anos. Então, é por isso que a Anvisa é muito criteriosa na parte toxicológica, na parte de segurança. Então, tudo para a gente, na nossa área, é a questão de segurança. Então, não pode passar, não pode ter questionamentos, e a gente está muito menos preocupada, esqueça um pouco probiótico e enzimas, com a parte de eficácia, a gente não se preocupa tanto, a não ser, né, a questão dos funcionais. Mas a questão de segurança é primordial, e daí a importância desse guia. Tá? Então, vamos tentar aí, item por item. Por favor, anotem para a gente discutir no final. E, se for muito importante, e se for trazer relevância aqui para a discussão ao vivo, vocês podem me interromper. Tá bom? Então, vamos lá. A palestra não é longa, tá, gente? Então, qual o objetivo desse guia da Anvisa? Proteger a saúde da população e reduzir os riscos associados ao consumo desses produtos, em resposta a constantes inovações tecnológicas e ao aumento do comércio internacional. Gente, porque as inovações tecnológicas ocorrem o tempo todo. Então, as empresas têm que criar, têm que inovar, e a Anvisa tem que ter essa preocupação. Ela é o órgão ligado ao Ministério da Saúde, responsável pela saúde do consumidor, em termos de produtos e serviços relacionados à saúde. Então, tudo que é relacionado a produtos e serviços é de competência da Anvisa. Então, assim, às vezes, eu critico, eu tenho esse ar um pouco de crítica, como antes do intervalo na minha palestra, mas, como nutricionista, como da área de saúde, eu tenho que concordar um pouco que, se a Anvisa não frear, vem muita coisa que o marketing acaba... muita coisa que chega ao consumidor muito envolvida pelo marketing. Às vezes são pessoas que não têm o conhecimento da saúde, que não têm o envolvimento científico necessário e que realmente acreditam que aquilo não faz mal. E o argumento de que ninguém nunca morreu, isso não mata... Pode ser agora, mas e daqui 10 anos, daqui 2 décadas, né? A gente não sabe. Então, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer estudos, né? Devem atender a essa exigência. Produtos enquadrados nas categorias de novos alimentos ou novos ingredientes, de alimentos com alegações de propriedades funcional e ou de saúde, e de substâncias bioativas isoladas ou probióticos. Então, aqui... também surgiu uma categoria que eu não havia falado antes, que são os alimentos com alegações de propriedade de saúde. Talvez eu tenha deixado um pouquinho de lado para não causar mais confusão ainda. Por quê? A Anvisa não aprovou até hoje, apesar dos regulamentos serem de 99, dele está previsto um regulamento desde 99, ela não aprovou ainda nenhuma alegação de saúde. Então, por quê? Será que é porque aquele viés que eu disse, ela quer estudo clínico em paciente saudável?
Pode ser, então. Ninguém consegue apresentar estudo clínico em paciente saudável, né? Então, se conseguiu, ela quis mais, não se sentiu segura, não aceitou a alegação proposta, que envolveu uma condição de saúde ou de doença. Então, isso aqui é uma coisa que, quando a gente tem uma oportunidade, a gente sempre leva para a Anvisa. A questão dos probióticos que está em discussão, né? Não seria o momento da Anvisa aprovar uma alegação de saúde? Por que não ela aceitar os estudos clínicos que falam da saúde correlacionada aqui, né? Então, aceitar estudos clínicos em pacientes e não em indivíduos saudáveis. Então, mas é uma realidade que a Anvisa tem que começar a aceitar, mas é bom vocês saberem que hoje não existe nenhuma alegação de saúde aprovada. Alguns técnicos da Anvisa, algumas vertentes, né, dizem que a do xilitol, que é a do Trident, ora já foi aprovada, porque a Anvisa também faz isso, ela aprova, aí depois revê, desaprova, ora já foi aprovada como para a saúde bucal, que a Anvisa considerava como alegação de saúde. Então, alguns acham que isso foi uma alegação de saúde, mas outros acham que não. A Denise, que era gerente de alimentos, considerava que não era. As informações e interpretações do guia estão sujeitas a mudanças, em virtude de alterações na legislação sanitária e da evolução do conhecimento técnico e científico. Então, é aquilo que eu disse dos informes, né? Então, a qualquer momento, a Anvisa pode, através de informes ou exigências técnicas, comunicar novos entendimentos. Para vocês, então, começarem a entender melhor a questão dos novos alimentos e os novos ingredientes. Então, primeiro passo, necessário verificar sua possibilidade de enquadramento como alimento ou ingrediente, de acordo com o disposto na legislação sanitária vigente, que é todas as substâncias ou mistura de substâncias, isso aqui é uma definição da RDC não, Resolução 16 de 99, tá? Então, essa é a definição de novo alimento. Toda substância ou mistura de substância destinada à ingestão por humanos que tenham como objetivo fornecer nutrientes e outras substâncias necessárias para a formação, manutenção e desenvolvimento normais do organismo, independente do seu grau de processamento e de sua forma de apresentação. Então, assim, tem um pouco a ver com aquela definição de alimento do Decreto-Lei 986, e porque ela enfatiza a questão de fornecer nutrientes ou outras substâncias para formação, manutenção e desenvolvimento normais do organismo. Tá? Então, enfatiza a questão do bom desenvolvimento do organismo. Já os ingredientes, então, porque eu estou falando aqui de novos alimentos e novos ingredientes, são definidos como substâncias utilizadas no preparo ou na fabricação de alimentos e que estão presentes no produto final em sua forma original ou modificada. Então, não é similar, faz correlação com o insumo farmacêutico de vocês, tá? Então, novo ingrediente está para novo alimento, assim como o insumo farmacêutico está para medicamento. Os produtos com finalidade terapêutica, ou seja, aqueles destinados à prevenção ou tratamento ou à cura de doenças ou agravos à saúde, de acordo com a legislação em vigor, não são considerados alimentos. Então, eu sei que aqui é o X da questão e a gente vai tentar discutir isso melhor. Então, incluem nessa situação, ou seja, nessa situação de que não são considerados alimentos. Os produtos utilizados tradicionalmente na medicina popular, como as plantas medicinais e as drogas vegetais, e os insumos farmacêuticos ativos das diferentes categorias de medicamentos existentes. Então, isso aqui não é alimento, isso aqui não é ingrediente.
Então, essa tabela traz exemplos de algumas plantas utilizadas com propósitos terapêuticos no Brasil. Então, essa tabela eu peguei na própria instrução normativa da Anvisa, que é a 5 de 2008. Então, aqui traz várias plantas que se, por exemplo, tá, claro que existem outras referências, mas isso aqui é um começo. Se a planta está aqui, por exemplo, ginkgo biloba, aloe vera, cáscara sagrada, a planta está listada aqui, eu já sei que isso aqui não pode ser um alimento. Então, claro que muitas empresas, às vezes, quando elas são vistoriadas e elas têm lá, estão produzindo fitoterápicos, elas falam para o fiscal, não, isso aqui é chá. Então, primeiro, eu tenho uma legislação de chá, então eu vou lá procurar a legislação de chá e eu vou ver se aquela espécie está aprovada. A legislação de chá, ela tem também uma lista positiva. Se não está ali, não é chá. E outra, o pique de chá traz na definição que tem que ser por infusão ou decocção. Então, se um produto está em forma farmacêutica de cápsula, ou de comprimido, né? Claro que a gente sabe que aquilo ali não é chá, né? Não está dentro de sachês, não está... né? Então, você sabe que aquela empresa está tentando se utilizar de um artifício, de uma legislação de forma incorreta. Então, primeiro você vai ver se está na lista positiva de medicamentos. Se tiver, é medicamento. Se a empresa está alegando que é chá, você vai que agora, de cabeça, é tanta legislação que eu não tenho certeza, não vou citar aqui, até porque está sendo gravado. Mas isso é fácil de saber. Você vai na legislação de chá, que tem a lista positiva. Não está lá, não é chá. Está lá. Você vai na definição de chá para argumentar com a empresa. A forma de apresentação, a forma de uso é por decocção ou infusão? Não. Então, o produto não pode ser chá. A empresa dá outra alegação. Vamos supor, ela não falou que é chá, mas falou que isso aqui é um novo alimento da Anvisa. Então, eu tenho que exigir o registro. Serve protocolo de registro? Não serve. Eu tenho que exigir a publicação no Diário Oficial. Tá? Só isso que serve. Não serve mais nada. Ou o registro, ou o registro. Então, quais são os passos para a regularização de um suplemento alimentar? De um novo alimento? Primeiro, então, assim, eu tenho a dúvida, eu sou da indústria e tenho a dúvida se aquele meu produto pode ser um alimento. Pode ser um alimento funcional, pode ser um novo alimento, pode ser um suplemento alimentar. Eu tenho que pensar. Ele atende à definição de alimento? Então, eles têm a função de nutrir ou desempenham um papel fisiológico dentro do meu organismo? Então, eu tenho que pensar, primeiramente, se ele atende a essa definição. Então, vamos pensar no exemplo. Eu quero dar para o meu produto um ginseng. Qual seria? Ginseng, ele tem papel de nutrir? Ele é um carboidrato, um lipídio, uma proteína, um micronutriente? Não. Então, ele não desempenha um papel de nutrição no organismo. Desempenha um papel fisiológico, né? Então, uma molécula antioxidante, ou atua na questão de redução do colesterol, coisas assim bem fisiológicas. Também não. Então, acho que não pode ser um alimento. Né? Então, ele tem que desempenhar função fisiológica, macrofunção dentro do meu organismo. Então, se você tem dúvida, você vai para o segundo passo. Mas, se você, principalmente na indústria, né, como eu estava dizendo, se você é do comercial, se você é o farmacêutico que vai fazer a compra daquele ingrediente, você já pode você mesmo fazer essa triagem para aquela empresa que está tentando te vender o ingrediente. Né? Então, você
talvez já possa ali eliminar aquela perspectiva de compra, porque você já sabe que aquele produto não vai desenvolver nenhum papel no organismo, não vai nutrir, então não poderia ser um alimento. Mas, na dúvida, você vai para o segundo passo, que é a comprovação de segurança e a aprovação de alegação. Aí, vocês contratam a Visanco para esse segundo passo. Então, esse segundo passo é aquele bem complicado, que é atendimento ao guia de segurança, né? Então, a gente vai ter que estudar o ingrediente para ver se ele tem segurança comprovada. Então, às vezes, é uma coisa muito complexa que a gente não conseguiu saber se ele não tem um papelzinho ali de antioxidante, talvez, né? Então, a empresa responsável pela fabricação daquele ingrediente está dizendo que ele é uma micromolécula que desempenha um papel antioxidante, sim, no organismo. Então, a gente vai estudar o ingrediente, né? Então, seria o segundo passo. Bom, acho que aquela definição que eu dei não era bem da legislação. Vamos lá. Da legislação, Resolução 16 de 99. São os alimentos ou substâncias sem histórico de consumo no país. Isso é a definição de novo alimento ou novo ingrediente. Ou alimentos ou substâncias já consumidas que, entretanto, venham a ser adicionadas ou utilizadas em nível muito superiores ao atualmente observados nos alimentos utilizados na dieta regular. Então, às vezes, eu já tenho um ingrediente utilizado na nossa dieta regular, só que eu quero propor um nível muito maior do que eu consumo. Vamos supor, eu vou arriscar dar um exemplo de beta-caroteno. Né? Beta-caroteno, eu não tenho IDR para beta-caroteno, eu tenho como transformar em vitamina A, para dar mais ou menos a IDR, e eu tenho a portaria 40, que é de medicamentos. Só que esse gap aí, né, entre alimentos e medicamentos, eu não tenho, ainda não tem, por enquanto, é considerado medicamento. Então, eu poderia, de repente, propor que beta-caroteno, nesse gap aí, fosse comprovar que é seguro e tentar chamar de novo alimento. Né? Então, é tudo aquilo acima do usualmente consumido ou do que está na legislação como seguro. Se eu conseguir provar que um pouco acima também é seguro, é novo alimento ou novo ingrediente. Desculpa. Alimentos com alegações de propriedade funcional e de saúde. Propriedade funcional é aquela relativa ao papel metabólico ou fisiológico que o nutriente ou não nutriente tem no crescimento, desenvolvimento, manutenção e outras funções normais do organismo. O que é um não nutriente? Então, nutriente é aquilo que são os macro e micronutrientes, né? Carboidratos, lipídios, proteínas e os micronutrientes, vitaminas e minerais. Os não nutrientes, então, são por exemplo, as substâncias bioativas, um licopeno, os carotenoides, né? Isso são não nutrientes. Então, papel no crescimento, desenvolvimento e manutenção das funções normais do organismo. Tá? Então, isso é um ingrediente funcional. Então, aqui, com o tempo, e talvez nos exemplos que a gente vai trabalhar, vocês vão começar a entender a diferença com a alegação terapêutica, que está sempre relacionada a uma doença, a um problema, a um distúrbio. Então, aqui, eu sempre tenho que pensar no indivíduo saudável, que tem as suas funções metabólicas e nutricionais, e eu estou falando daquelas suas próprias funções metabólicas e nutricionais que já estão ali. Tá?
E a de saúde é aquela que afirma, sugere ou implica a existência da relação entre o alimento ou ingrediente com doença ou condição relacionada à saúde. A legislação exige que esses alimentos tenham sua segurança de uso comprovada. Então, assim, não basta comprovar a eficácia do funcional e do alimento de propriedade de saúde. Antes disso, como eu disse, o mais importante é a segurança de uso comprovada. Então, como eu disse, a alegação de saúde ainda é um desafio da empresa conseguir convencer a Anvisa, não só a empresa, as empresas, né, o setor regulado, em conseguir aprovar uma alegação de saúde. Então, doença de Crohn, assim, doenças da própria nutrição, né? Então, considerando a questão da lactose, né? A intolerância à lactase é uma doença. Então, a gente teve extrema dificuldade em conseguir o registro da lactase, porque a Anvisa, primeiro, a gente ficou 10 anos tentando registro de lactase e a resposta era sempre a mesma. As enzimas fogem da definição de alimento. Por quê? Ela entendia que não tem papel de nutrir e não desempenha funções fisiológicas dentro do organismo e que deveria ir para medicamento por esse motivo. Então, acabou que a Anvisa se convenceu de que a enzima poderia exercer um papel metabólico, não só no indivíduo doente, né, no indivíduo que tem uma doença, mas talvez apenas uma deficiência. Então, apesar disso, ela não aprovou o uso da intolerância à lactose na alegação, né? Então, ela não deixou a gente utilizar esse termo. Então, só a questão da atuação na melhora do metabolismo da lactose, que já foi um ganho, tudo bem, mas mesmo assim ela teve a resistência, né? Então, a gente sabe que pacientes que, por exemplo, desenvolveram por causa de uma cirurgia bariátrica, desenvolveram dumping, né? Ou até tem a doença de Crohn, a doença celíaca, que são doenças meramente nutricionais, a gente não pode tratá-las como fazer alegações de saúde em cima dessas doenças, né? Então, a Anvisa quer que a gente faça a alegação da saúde, não da doença. Entenderam a diferença? Então, eu não posso nunca mencionar o nome da doença. Eu tenho que falar sempre do lado positivo. Então, é por isso que eu não posso falar da osteoporose. Tenho que falar da saúde dos ossos. Então, eu não, mesmo com essa previsibilidade aqui da legislação, a Anvisa esclareceu para a gente que isso não teremos ganhos em termos de falar do nome, nunca poderemos falar do nome da doença, porque são sempre indivíduos saudáveis. Então, um alimento, ainda que uma alegação de saúde seja aprovada, sempre estará errado encontrar no rótulo a citação do nome de uma doença, tá? Porque os consumidores de alimentos, somos indivíduos saudáveis. Então, vamos lá ao guia. Comprovação de segurança de alimentos e ingredientes. Segundo a legislação brasileira, a comprovação de segurança de alimentos e de ingredientes é realizada a partir da avaliação das informações encaminhadas pela empresa a respeito da finalidade e das condições de uso do alimento ou ingrediente e sua respectiva avaliação de risco. Então, a Anvisa, ela também vai fazer a avaliação caso a caso, de acordo com as condições que a empresa encaminhar para a Anvisa. Então, em que condições que aquele alimento vai ser consumido, por que população, por exemplo, se aquele ingrediente vai ser
adicionado em um bolo, ou vai ser numa cápsula, ou vai ser em um sachê. Então, nunca vai extrapolar, aquela aprovação não se extrapola para outra forma de apresentação. Cada caso é um caso, porque é diferente se eu consumir aquilo em um bolo, em uma bebida energética, em cápsula, porque a exposição é diferente. Tá? Então, informações apresentadas pela empresa. Primeiro, empresa, tenho que identificar o perigo. Então, daquela formulação que eu estou apresentando para a Anvisa, qual seria o perigo do meu produto? É um aditivo? É um novo ingrediente? Então, vamos supor que na minha formulação eu tenha realmente um ingrediente que nunca foi aprovado pela Anvisa. Então, aquele é o meu perigo. Então, eu caracterizo o meu perigo. Então, a partir dessa identificação do perigo, vamos supor, é uma enzima cuja fonte, porque eu tenho uma lista de enzimas hoje positiva, e só que eu tenho fontes que são já aprovadas pela Anvisa. Se a fonte não está ali, eu tenho que solicitar aprovação para a Anvisa. Então, vamos supor, caracterização do perigo, fonte fúngica para a pepsina, Então, essa é a caracterização do perigo. E aqui eu vou fazer a avaliação da exposição. Então, aquilo que eu coloquei antes, em que alimentos o brasileiro, e só me interessa o brasileiro, já consome aquela enzima daquela fonte em alimentos no Brasil. Né? Então, é aí que eu vou usar a POF. Então, no início, para a gente entender onde que a gente pegava esses dados, foi muito complicado. Então, eu vou pegar aquela tabela que você leva 15 dias para conseguir fazer todo o cruzamento, e você vai chegar a um número. Né? Então, aquele número hoje o brasileiro já consome 0,003 gramas de pepsina. Talvez o exemplo que eu dei não é muito bom, porque a enzima ela se vai, né? Eu não chego a consumir, ela é como se fosse um coadjuvante de tecnologia. E, a partir disso, eu vou caracterizar o tipo de risco que eu tenho. Com a caracterização do risco, eu chego a uma avaliação de risco. Né? Então, a caracterização de risco ela é feita com base nos estudos toxicológicos disponíveis. Então, se eu tenho já NOAEL definido, aqui eu utilizo DL50, estudos de toxicidade. Então, se eu tenho toxicidade aguda, crônica, tudo eu vou fazer o paralelo com a avaliação da exposição que eu tenho. E aqui é a avaliação do risco. Então, aqui eu vou, juntamente com a finalidade e condições de uso, então aqui eu vou colocar, olha, a empresa está indicando 1 grama, tantas vezes ao dia, e a avaliação de risco constou que chegamos ao resultado de que até 2 gramas é seguro, através do estudo tal, e o brasileiro só consome 0,03, então, somado isso com aquilo, então, está dentro. Né? Então, é isso, esse paralelo que a gente vai fazer para chegar a uma avaliação de segurança. Se eu tiver outros dados disponíveis, como aprovação em outros países, aprovação, principalmente, né, de JECFA, FDA também, se tiver GRAS, né, tudo que eu acrescento. Então, eu chego a um número para a Anvisa. Eu faço a correlação do que eu estou propondo e o que é seguro, considerando a exposição, a avaliação da exposição e a caracterização do risco via comprovação científica. Só vale o que é científico. Tá? E os estudos, ela sempre vai considerar os estudos, aqueles, por exemplo, ela prefere um crônico do que um agudo. Né? Então, ela vai dar mais peso para aqueles que têm mais peso científico em termos da garantia toxicológica para o consumidor.
As informações devem ser organizadas no formato de um relatório técnico-científico. Ressalta-se que a utilização de um ingrediente que teve sua segurança de uso comprovada está vinculada à finalidade e às condições de uso avaliadas, é aquilo que eu havia dito. Observar PIC, pois mesmo que a avaliação realizada tenha concluído que o ingrediente é seguro para adição em determinado alimento, tal adição somente poderá ser realizada caso o RT do produto não a proíba. Por exemplo, eu me lembrei aqui de leite. Leite não permite adição de nenhum novo ingrediente. Então, não adianta eu partir para avaliação e aprovação de um novo ingrediente que eu queira adicionar em leite, a Anvisa aprovar, mas o PIC de leite não permite que eu adicione nenhum outro ingrediente. Então, eu vou travar no regulatório. Então, primeiro eu tenho que ver se o PIC do meu produto aprova eu adicionar novos ingredientes. Então, falando um pouco sobre o relatório técnico-científico, tem que ter uma redação objetiva e clara, não devendo possuir conteúdo alheio ao processo de comprovação de segurança, porque se houver encheção de linguiça, vamos dizer assim, a Anvisa devolve. Informações devem ser respaldadas em dados técnicos e científicos apenas, de qualidade reconhecida. As referências técnico-científicas citadas no relatório devem ser apresentadas em sua íntegra, estar devidamente organizada, de forma a facilitar a sua localização. Então, tudo que eu citei tem que estar atrás, nas referências bibliográficas. Os documentos em inglês ou espanhol são aceitos, sem necessidade de tradução. Os demais têm que ter tradução juramentada. Sugere-se a apresentação das referências bibliográficas também na forma digitalizada, né, num CD. E aqui, colocando um pouquinho mais detalhada a questão que eu falei do que é a identificação do perigo, a caracterização do perigo, a avaliação de exposição. Então, a identificação do perigo, a denominação do produto, a formulação, a composição química, evidências abrangentes sobre as características do alimento. Tá? Então, aqui eu vou falar sobre os estudos. Então, é bem complexo e completo. Caracterização do risco, a combinação dos resultados das outras 3 etapas, onde eu vou propor um número, né, quantitativo para a Anvisa. E quais são, por último, né, quais são os procedimentos administrativos para comprovação de segurança? Também existe uma petição para isso, como o registro também tem uma petição para avaliação de segurança. Então, isso aqui é uma recomendação muito específica que a gente dá para ingredientes, para as empresas, que se correr em paralelo o registro e a avaliação de segurança, para as empresas ganharem tempo. O assunto de petição para avaliação de novo ingrediente é o 404, e o valor hoje da taxa é em torno de R$6.000. Né? E a do registro está em torno de R$15.000. Isso é uma opção para empresas que estão utilizando ingredientes que não querem apresentar todos os documentos para vocês. Vocês podem informar a empresa que existe a opção de petição sigilosa, que a própria empresa faz o seu peticionamento diretamente na Anvisa. E é isso, gente. Espero que tenha aberto uma frestinha a mais aí de opções para quem ainda está começando, e abro aí para a gente discutir um pouco, se tenham dúvidas. Acho que principalmente nessa parte aí de alegações terapêuticas e funcionais. Estou aberta aí às perguntas.
Eu gostaria de saber, hoje, qual é o prazo que tem levado desde do pedido, né, o peticionamento de registro, até o deferimento junto à Anvisa, visto que os pontos críticos são os estudos de toxicidade, como que é esse andamento junto à Anvisa? Você se refere ao registro ou a essa avaliação de segurança? Ela está incluída dentro do pedido de registro. Se já parte direto para o registro, né? Com essa avaliação. Para a gente saber quanto tempo leva hoje um registro. Então, se o registro for de um novo, ou seja, tiver que incluir esses dados de avaliação de exposição, de segurança, está levando pelo menos 9 meses, de 9 meses a um ano. Agora, se for de algo que não precise fazer a caracterização do risco, se for algo que já tenha conhecimento de qual o nível de segurança, por exemplo, um cranberry, um óleo de linhaça, aí leva em torno de 6 meses. Eu respondi sua pergunta. Alguém mais? Júlia, eu vi a semana passada no site da Anvisa, eu acho que até foi uma publicação recente, sobre os suplementos alimentares. E naquela parte ali específico de alimentos. E eles têm um texto inicial que eles fazem uma abordagem assim do aumento do consumo de suplementos alimentares, a necessidade de regulamentação. Eles citam até como é que é a regulamentação na Europa, nos Estados Unidos, e se referem, até fazendo uma crítica, que existe um apelo publicitário muito grande da indústria sobre o consumo, e que os suplementos alimentares, na situação do indivíduo numa dieta normal, não precisariam de suplementos alimentares. Mas, então, como é que eles estão tratando essa situação se o alimento só pode ser usado para indivíduos... Estudos clínicos a serem apresentados só podem ser para indivíduos saudáveis? Esse entendimento em relação, então, o que é um indivíduo com uma deficiência? Deficiência na alimentação ou uma deficiência fisiológica? Pois então, é isso que a gente tenta toda vez abordar com a Anvisa, né, que eu tentei falar na palestra, quando eu falei de enzimas e probióticos, que, na verdade, os estudos solicitados pela Anvisa são sempre de segurança. Somente em 2 casos que eles estão solicitando os estudos clínicos, né, que é das enzimas e dos probióticos. E tem esse passe da questão realmente dos clínicos, que eles pedem os clínicos e querem que sejam indivíduos saudáveis. E não existe estudo clínico em indivíduo saudável. Então, é justamente esse impasse. Eles querem bater o martelo, dizendo que é muito bonito, que só deve consumir indivíduos saudáveis, que ninguém precisa... Na verdade, o que eles falam é que ninguém precisa de suplemento, né? Tanto é que o regulamento para atleta hoje, antes desse que a gente tem, era a 222, que era de esportistas. Então, valia para todo mundo. A Anvisa resolveu revogar, colocando um para atleta. E ela veio à mídia dizendo, olha, indivíduo que vai para a academia não precisa de suplemento, vai comer bife e ovo em casa. Isso aqui é para atleta de Olimpíadas. Só que todo mundo toma whey protein. Então, é mais ou menos isso. Ela quer dizer que a gente não precisa tomar suplemento, mas ela mesma regulariza o suplemento. Né? Então, a gente não precisa tomar cápsula de vitamina C, de cálcio, porque a gente precisa ter uma dieta balanceada em casa, mas, ao mesmo tempo, ela regulamenta. Né? Então, ela aprova o registro de enzimas, de probióticos, incentiva e ensina como, e pede estudos clínicos. Né? Então, realmente é isso. A gente fica sem entender. Então, a gente está no mesmo impasse que você. Não entendemos. Mas você está certa, é um impasse.
estudos clínicos para indivíduos saudáveis. O discurso é suplementos para... Ninguém precisa de suplemento, porque a gente precisa de uma dieta... o próprio Ministério da Saúde, né, fala que você tem que comer bem em casa, você não pode comer fast food, só que está aí, é liberado para todo mundo, e ninguém precisa de suplemento. Mas a própria Anvisa registra, né? Então, não tem muita coerência, mas é isso. Alguém mais? Júlia, tu falaste aí sobre os informes técnicos. A gente sabe que hoje o goji berry ele deve ser registrado como novo alimento, ingrediente. E eu queria saber de ti qual o posicionamento da Anvisa perante isso. Porque, por exemplo, aqui na maioria das farmácias aqui de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e principalmente em São Paulo, o goji berry ainda é tratado como isento da obrigatoriedade de registro, né? Como que a Anvisa se posiciona perante não só o goji berry ou outros, né? Nesse sentido, ele necessita de registro, mas a maioria dos fabricantes ainda comercializam ele como isento da obrigatoriedade de registro. Então, isso é incorreto, é uma infração sanitária, porque, inclusive, esse informe, eu não lembro o número, mas eu coloquei ali na apresentação, claramente diz que o produto tem que ser registrado. Então, isso provavelmente começou com uma empresa fazendo, porque tem uma categoria de vegetais liofilizados que a empresa entra ali para burlar a legislação. E ela está entrando, o goji berry, nesse item, subcategoria, né? Só que os vegetais liofilizados que entram ali são só das frutas tradicionalmente consumidas no nosso país, que não entra o goji berry. Então, está errado, uma empresa fez, todas estão fazendo, então todas estão errando. Então, um argumento de que fulano faz não é argumento para outra fazer. Então, todas estão erradas e todas têm que ser punidas perante a 6437. Então, a vigilância sanitária tem que dar o primeiro passo para punir todas, tá? Porque ela vai se utilizar do próprio informe para exigir o registro dessas empresas. Mas não são punidas, né? Não são, porque todas estão fazendo, né? Bom, se não tiver mais perguntas, espero que eu tenha contribuído, e eu estou à disposição naquele e-mail que estava na apresentação, julia@visanco.com.br, e talvez as dúvidas não surjam agora, nem amanhã, mas talvez daqui a 1 ano, 2 anos, vocês vão se lembrar dessa palestra. Tá bom, gente? Muito obrigada e sucesso aí para todos. Bom dia. Obrigada.